Arrogância é um dos traços de personalidade que traz grandes desafios de manejo ao longo das nossas vidas. Quando adotamos uma postura arrogante, nós percebemos a realidade de forma distorcida. Quando nos relacionamos com pessoas que adotam uma postura arrogante, nós somos chamados a lidar com os nossos desconfortos, com as nossas frustrações, com a nossa raiva ou com o nosso medo, por exemplo. Essa nossa reflexão é um convite a olhar para a arrogância sob esses dois aspectos, a arrogância em mim e a arrogância no outro. Além disso, compreender que a arrogância é completamente diferente de autoestima elevada também nos ajuda a identificar a disfuncionalidade dessa postura, da mesma forma que nós fizemos ao compreender que o perfeccionismo é algo completamente diferente da busca pela excelência. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre o perfeccionismo, eu vou deixar o link aqui. Mas afinal, o que é arrogância? Ou como identificar uma postura arrogante, tanto em nós como nos outros? Arrogância é uma projeção distorcida de superioridade. Distorcida porque o arrogante se engrandece de maneira exagerada e disfuncional, exigindo direitos que ele não merece e exibindo poderes que ele não tem. É um traço de personalidade recheado de um orgulho extremo que nos impede de aprender e dificulta demais os nossos relacionamentos. Em um debate de ideias, onde as opiniões são diferentes, o arrogante é incapaz de se colocar sem invalidar o outro. Ou seja, para apresentar o meu ponto de vista, eu preciso obrigatoriamente destruir o seu, o que torna o arrogante alguém incapaz de conviver com opiniões diferentes. Você sabe com quem que você está falando? É uma frase muito comum para quem adota uma postura arrogante, fruto da percepção distorcida de superioridade. O tempo do arrogante para ele sempre é mais valioso, portanto os outros que esperem. Nenhuma solução é suficientemente boa para o arrogante, por isso ele sempre busca uma exceção. O tratamento dele precisa ser sempre diferente e especial. O arrogante, como a própria origem da palavra sugere, ocupa sempre a posição de exigir algo dos outros. O arrogante fala de si e das próprias questões o tempo todo, afinal os outros não têm nada a acrescentar. O arrogante interrompe os outros frequentemente. O arrogante conhece tudo e sabe de tudo. Nessa cidade ele já esteve e conhece melhor do que você. Esse filme ele já viu e tem as melhores considerações para fazer. A postura arrogante é deficitária em empatia, o que a torna propensa a movimentos como falta de respeito ou manipulação, por exemplo. Eu gosto sempre de lembrar que esse canal não procura trazer um olhar simplista para esses temas ou entregar receitas mágicas. É fundamental a nossa compreensão de que existem situações mais complexas que necessitam de diagnóstico e suporte profissional, como, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que traz profundos traços e manifestações de arrogância. Dito isso, também é importante ressaltar que a arrogância, assim como o perfeccionismo, muitas vezes recebe uma validação social e em muitas situações é vista como algo positivo, que traz muitos benefícios. E isso se constitui como um grande desafio para identificar traços de arrogância e trabalhá-los. A arrogância muitas vezes é vista como uma postura forte e dominante, que traz poder e sucesso. A arrogância é uma postura que intimida e ataca, o que faz com que o arrogante ganhe muitas batalhas no grito e assustando ou coagindo os demais. O arrogante é visto como alguém difícil com quem não vale a pena discutir, o que faz com que o arrogante vença muitas batalhas porque a maioria das pessoas resolve deixar para lá e evitar o conflito.
Agora que nós já temos mais informações sobre a arrogância e os seus aparentes benefícios, é muito importante compreender que a arrogância, como eu disse, não é autoestima elevada. Eu digo isso porque muitas vezes o arrogante se esconde por trás dessa máxima. Eu não sou arrogante, é a minha autoestima que é elevada. Será mesmo? Quem tem autoestima elevada sente-se bem em ser quem é e tem consciência do próprio valor. O arrogante é superior aos outros. Quem tem autoestima elevada reconhece as próprias qualidades. O arrogante diminui e deprecia o outro para fazer-se maior e mais importante. Quem tem autoestima elevada reconhece o valor da sua opinião e tem consciência de que ela é apenas isso, a sua opinião. Para o arrogante, somente a sua opinião é válida. Os outros estão sempre errados. Quem tem autoestima elevada diz, eu sou bom. O arrogante diz, eu sou melhor que todo mundo. Perceber essas diferenças entre arrogância e autoestima elevada nos ajudam muito a avaliar a nossa postura nas situações. Essa minha postura deprecia, agride, diminui ou traz prejuízo para o outro? Se sim, talvez esse seja um ponto importante de atenção para você. Compreender que a arrogância é completamente diferente de autoestima elevada nos ajuda a olharmos para as causas da arrogância e talvez a principal delas seja exatamente o oposto da autoestima elevada, a baixa autoestima. A arrogância, na maioria das vezes, atua como um mecanismo de defesa que tem como função esconder possíveis fragilidades e vulnerabilidades. O arrogante tem uma extrema dificuldade em reconhecer de forma consciente as suas fraquezas e fragilidades. Ao invés disso, ele veste uma máscara de superioridade que retrata poderes que não tem e direitos que não conquistou, para se sentir e se fazer importante. E é por isso que eu disse no início do vídeo que a arrogância turva o nosso olhar e nos entrega uma percepção distorcida da realidade. Além disso, como o arrogante carece de empatia, a arrogância também mascara a sua profunda incapacidade de se relacionar com os outros de forma adequada. E como é que nós podemos lidar com isso? Eu gostaria de compartilhar aqui 2 pontos de vista. Como lidar com uma postura arrogante minha e como lidar com uma postura arrogante dos outros. Para qualquer uma das 2 situações, o primeiro passo é reconhecer os traços da arrogância. E é por isso que nós começamos esse vídeo com as suas características e possíveis causas. Ao identificar a postura arrogante em mim, talvez eu possa considerar os seguintes pontos. O primeiro deles é reconhecer quais são as minhas inseguranças e vulnerabilidades. É muito importante compreender que a arrogância pode ser um pedido de ajuda. O arrogante muitas vezes não consegue processar as suas inseguranças e o medo de outra forma. Portanto, a única saída é vestir a máscara da arrogância. Quais são as minhas fragilidades? Elas estão claras para mim? Eu me sinto seguro em reconhecê-las, em expressá-las de forma adequada? Ao reconhecer as nossas fragilidades, nós podemos caminhar para a construção de um lugar de autoestima elevada. E desse lugar já não precisamos mais da máscara da arrogância. O segundo ponto que pode nos ajudar é refletir. Será que eu tenho razão? O arrogante é autossuficiente, sempre tem a certeza de que ele tem razão. Isso o impossibilita de refletir e aprender. Refletir se nós temos razão em um ponto, considerar a opinião dos outros e reconhecer que não sabemos de tudo e nem somos os donos da verdade, nos ajuda na construção de uma postura mais humilde e aberta ao processo de aprendizagem. A questão é que muitas vezes a humildade é lida como passividade, como insegurança ou como apatia.
Ser humilde nesse caso não é ser bobo, mas sim reconhecer que eu não sei todas as coisas. Ser humilde não é pensar menos em si, mas reconhecer que o outro também é importante. O terceiro ponto que também pode nos ajudar é desenvolver a empatia e o respeito. O arrogante carece de empatia, só ele importa. Além disso, as suas atitudes são permeadas de falta de respeito. A empatia nos permite considerar o olhar do outro, a opinião do outro e os seus sentimentos. O outro também importa. A empatia atua como ponte entre as pessoas com opiniões diferentes. A empatia é fundamental para construirmos relações saudáveis e por esse motivo se configura como um excelente antídoto para a arrogância, uma vez que o arrogante é incapaz de se relacionar com os outros de forma adequada. Ao adotar uma postura empática, eu posso respeitar o outro na sua individualidade. Ao observar esses pontos que nos ajudam a trabalhar nossa arrogância, nós temos mais recursos para lidar com a arrogância nos outros. Compartilho aqui alguns pontos que podem nos ajudar quando nós nos deparamos com uma postura arrogante nas outras pessoas. O primeiro deles é: não entre no jogo. O arrogante com frequência provoca e compara para manter a sua posição de alguém superior. Não tome isso como algo pessoal. Reconheça que isso tem a ver com o outro e com a sua necessidade de se manter nessa posição de superioridade. Além disso, o arrogante com frequência procura depreciar e intimidar as outras pessoas. Mais uma vez, não entre no jogo. Reconheça que essas não são ameaças reais, mas sim ferramentas que o outro usa para reforçar a sua posição através da tentativa de diminuir a posição dos outros. Quando nós exercitamos a confiança em nós mesmos, as distorções dos outros perdem o efeito sobre nós. A autoconfiança nos protege das armadilhas da atitude arrogante. O segundo ponto que talvez possa ajudar é: escolha as suas batalhas. O arrogante procura com frequência gerar discussões desnecessárias, onde o único objetivo é provar o seu ponto. Será que vale a pena entrar em uma discussão sobre qual é o melhor partido político? Será que vale a pena colocar o seu ponto de vista e fundamentá-lo quando o outro não está disposto a ouvir? Perceba que nós não estamos falando sobre nunca se posicionar. Isso seria uma outra prisão. O objetivo desse ponto é avaliar em que situações a intervenção vale a pena. O detalhe é que quando nós falamos sobre discussões com pessoas arrogantes, a resposta é: quase nunca vale a pena. Porque, na verdade, essas discussões não são debates, elas são praticamente um monólogo. Por fim, é possível ajudar alguém a transformar uma postura arrogante? Eu sinceramente acredito que sim, mas para isso eu tenho para mim que são importantes 2 pontos. O primeiro deles é trabalharmos a nossa própria arrogância. Em um lugar de maior consciência sobre as nossas sombras, nós estamos mais preparados para ajudar. O segundo ponto é que o arrogante precisa pedir essa ajuda. Só há possibilidade de transformação quando o outro reconhece a limitação e se abre para refletir sobre aquilo que é necessário. Se o outro ainda não está aberto e não pediu, o processo de ajuda geralmente acaba sendo frustrante e não efetivo. Se você sente que esses pontos podem ajudar, faça a experiência de aplicá-los na sua vida. E caso você queira, compartilhe aqui, envie nos comentários a sua experiência. Lembrando que a sua história também pode ajudar as outras pessoas. Vamos em frente.